Fechando os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão. Hoje, de Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam neste trabalho. E rogamos que a Tua paz e a Tua bênção envolva todos nós aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, também dos companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião da noite de hoje. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam receber as vibrações da Tua paz, da Tua harmonia, do Teu Espírito maravilhoso. Também rogamos pelo nossa casa, nosso lar, nossa família, parentes, amigos, vizinhos e todos aqueles que nos são mais caros. Também, Senhor, para todos aqueles que pedem prece, onde quer que eles se encontrem, nos leitos de dores, nas casas de detenção, nos hospitais, nas ruas, qualquer lugar, Senhor, que eles sejam assistidos em Teu nome. Também, Senhor, te rogamos, por último, pelo nosso país e pelo nosso planeta, que ambos estão passando por algumas dificuldades. Que essas dificuldades, Senhor, sejam diminuídas de acordo com a Tua vontade e a vontade dos Teus mentores espirituais. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado nosso trabalho de reunião da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem, nos fortaleçam, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, nós vamos começar hoje o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos à leitura. Candeia sobre alqueire, porque fala Jesus por parábolas, não vades ter com os gentios, não são os que gozam saúde que precisam de médico, coragem da fé, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perde-la. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Item 2. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Item 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falais por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe retirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para os que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e porque tendo se convertido, eu os cure. São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Esse pedacinho aqui, Jesus está dizendo que para o povo, em geral, ele falava por parábolas. Mas para eles aqui, os discípulos, ele falava abertamente. Algumas coisas ele falava abertamente. Tá, mas acontece que
aquelas pessoas que falavam que Jesus falava por parábolas, a grande maioria não entendia, né? Simplesmente porque tinham o coração obscurecido, eram orgulhosos, eram vaidosos, eram egoístas. E toda pessoa que é vaidosa, orgulhosa e egoísta tende a não perceber a palavra de Jesus. Por isso é que muitas das vezes a gente não entende o que Jesus diz por conta do nosso orgulho. Por exemplo, as pessoas mais humildes tendem a entender melhor aquilo que Jesus fala do que aqueles que são grandes estudiosos, cientistas, esse povo que se acha, né, dono da verdade. E por conta, repito, do orgulho e do egoísmo, eles não conseguem entender e acham que tudo é besteira, que essas coisas não devem ser ligadas, que a gente não deve ligar para essas coisas. Porque o que se está dizendo não é do entendimento deles, e eles muitas das vezes acreditam e acham que depois daqui não existe mais coisa nenhuma. E como a luz, segundo o texto, a gente deve colocar em cima para que todo mundo veja, então a luz é para que todos vejam, embora alguns não consigam perceber a beleza desta luz. Algum comentário com relação a isso? Não, não. Tá ótimo. Tá. Para mim, né? Não, tá claro. É realmente pouca. Quando a pessoa é orgulhosa, ela se acha melhor do que Deus, do que Jesus, ela se acha superior, e aí não adianta nada, ela não ouve de jeito maneira. Essa é a realidade. Ok. Então vamos aqui a interpretação da passagem, ou das passagens. Item 4. É de causar admiração, diga Jesus, é de causar admiração, diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras, sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhe por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender esses mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Tá, então é o seguinte. Aqui ele está dizendo que essas pessoas não entendem certas coisas porque elas são crianças espirituais. Não têm evolução espiritual suficiente para entender aquilo que se lhe está sendo dito. Então, por isso é que Jesus falava por parábola, porque é como ao falar com criança, a gente teria que baixar o nosso nível intelectual a fim de que a criança pudesse entender. Então, fala-se por parábola. Por exemplo, quando a gente quer trazer um ensinamento para uma criança, a gente conta uma história, não é verdade? Todo mundo aqui é pai, é mãe, e a gente sabe que desde os nossos filhos, quando são crianças, a gente conta história, com fundo moral, né? Depois explica a história com fundo moral, a fim de que a criança possa entender.
Então é assim. Por isso é que Jesus falava com esse povo em termos de parábolas, para ver se mesmo assim eles entendessem alguma coisa. Mas mesmo assim, eles não entendiam. Até porque a gente sabe, e repito, que eles eram crianças espirituais, assim como nós também somos. Né? Crianças espirituais, e não conseguimos entender certas coisas. Mas, repito, para os discípulos, ele falava a coisa de tal forma como era. Ele falava a verdade nua e crua, porque eles tinham suficiente espiritualidade para entender aquilo que Jesus falava. Vocês lembram daquela passagem que Jesus falava com, com meu nome do homem, que era doutor da lei, não me lembro o nome dele agora, e que Jesus falando para ele a respeito da encarnação, Podemos. isso, Nicodemos, falava a respeito da reencarnação, e ele estava falando de forma até simples, ele não conseguia entender. Não conseguia entender. Aí Jesus diz, tu que és homem da lei, tu que és homem letrado, tu não entende essas coisas, imagine as que se eu te falar das coisas do céu. Das coisas da terra, que eram mais simples. Ele não entendia. E imagina das coisas do céu. Aí mesmo que ele não ia entender. Então é assim. A gente às vezes, como Marlene falou, o orgulhoso acha que é maior do que Deus, acha que é maior do que todos, acha que é maior do que Jesus, etc, etc. E não percebe que eles é que são, aliás, que nós é que somos orgulhosos e egoístas e vaidosos, que não percebemos a coisa que é até certo ponto simples. Por isso é que acontecem essas coisas. Continuação da interpretação. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Tá, então, ele está dizendo aqui que a verdade deve ser apresentada num momento certo. E quando ele diz que estava falando em parábola, que o pessoal não entendia, é porque eles não estavam no momento certo de entender. À medida que eles forem crescendo espiritualmente, né, como criança for entendendo, for crescendo intelectualmente e de corpo, a criança passa a entender outras coisas porque já tem um melhor entendimento do conhecimento normal e espiritual. Então, ele está dizendo que a semente para germinar demora um tempo. Para a árvore crescer demora outro tempo. E para que essa árvore dê frutos demora outro tempo. Então, até chegar nos frutos, passou um tempo enorme para que aquele fruto pudesse ser, né, saciado por as pessoas que estão em sua volta. Então é assim que acontece. Estes não podiam entender ainda porque não estava no tempo. Por isso, Jesus conversava com eles através de parábolas. Comentários mais? Isso também é para nós, quando a gente começa a ler um livro, por exemplo, tem livros do Espiritismo muito difíceis, né? Que você lê a primeira vez, você não entende nada.
E aí, já na segunda vez, e com muita oração, pedindo ajuda para a espiritualidade, aí você vai entendendo, e já na terceira vez já dá melhor. Então, é tudo um esforço, que às vezes a gente quer, não tem ainda capacidade, né? Só a capacidade mesmo de estar próximo de Deus, de Jesus, para compreender determinadas coisas. E aí, eu tiro isso por mim. Muita coisa que eu achava muito difícil, hoje eu já acho melhor. Então, eu era ignorante, né? Hoje eu já estou melhorando um pouquinho. E assim também era nessa situação aí. Muitas pessoas não tinham uns por orgulho, outros realmente porque não tinham ainda esse amadurecimento, né? E é isso aí. Val, alguma coisa? Há uma frase que diz assim: quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Então, Deus é muito sábio. Então, eu acredito assim, como o senhor falou, à medida que a gente vai estudando, né, as coisas vai se clareando, porque olha, eu fiquei na igreja uma vida, eu fui ser crente, eu tinha 18, 19 anos. E eu nunca consegui entender da forma como vocês explicaram aqui, como o senhor explicou. Parece que tem hora que não é nem a mesma Bíblia. Eu fico pensando, gente, será que isso aqui foi o mesmo livro que eu li esses anos todos? Porque é totalmente diferente, sabe? Parece que eu estou igual o Nicodemos. Aí eu digo, gente, como é que eu li esse livro e eu entendia tudo de outra forma e agora é o mesmo livro? Será que não mudou? Será que não é? Então, assim, à medida que a gente vai se aprofundando, à medida que você vai querendo, aquele assunto vem surgindo naturalmente. Agora a pessoa tem que querer, porque se você não quiser, não está aberto, muitas chances chega na porta e a pessoa diz: não, não, não quero. Eu me lembro que às vezes por exemplo, o pessoal da Assembleia, não todos, mas eles nem aceitam conversar sobre outra religião que não seja dele, nem para nível de eu ouvir uma segunda opinião, entendeu? E aí você fica difícil, né? E aí vocês têm assim o espiritismo hoje mesmo a gente está conversando, nossa, eu nem consigo me imaginar voltando para a igreja assim, porque hoje eu já ia debater com o dirigente, com o pastor, sobre muita coisa. Ele já ia me expulsar de lá. Pois é, então olha só. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, o discípulo já está em condição de receber o mestre. Ou seja, de entender completamente e colocar em prática aquilo que o mestre falou. Pronto. Então, precisa tempo para que esse discípulo esteja e fique pronto. Demora tempo, muito tempo. Mas aí depende de cada indivíduo. Tem indivíduo que chega um pouco mais cedo, tem outros que chegam um pouco mais tarde, mas o importante é que o discípulo vai chegar, seja ele qual for. Então, outra coisa importante que foi falado aqui agora foi que Marlene falou, tem livro que a gente pega e não consegue entender. Depois de algum tempo, tal, a gente já teve um certo conhecimento, a gente passa a entender. Ou seja, aconteceu comigo, Marlene. O livro Nosso Lar, a primeira vez que eu li o livro Nosso Lar, eu não entendi coisa nenhuma. Eu digo, mas que. Eu dizia comigo, depois que eu terminei de ler, mas que livro complicado, que coisa mais difícil de entender. Pô, agora, depois de um certo tempo de leitura e tal, aí a gente vai começando a indicar, esse livro é muito simples agora de entender. Realmente agora é muito simples, porque a gente já tem, né, gente, o mestre apareceu para nós, o discípulo já está pronto, né, Val? Nós já temos condições de entender algumas coisas, alguns livros que, É, que a gente não entendia anteriormente. Ainda hoje, tem livros que não são fáceis de entender. Apesar da gente já estar há algum tempo na doutrina, ainda tem alguns livros
que não são fáceis de entender. Exemplo, alguns livros de André Luiz tem um livro de André Luiz que não é fácil de entender. Tem que ter um dicionário Eu acho que específico. do livro que eu já li, o que eu achei assim, mais difícil de entender, embora ele seja bem detalhado, mas eu tive dificuldade para me acompanhar. Eu fui entender a leitura da metade para o fim, que eu fui começar a entender o que ele estava dizendo no começo. É O Céu e o Inferno. Ah, tá. Não, Eu achei diga. assim, ele conta a história da criação, até mesmo assim, da evolução de uma árvore, né? Como é que vai juntando? Mas eu fiquei pensando, será que, meu Deus do céu, é assim? Eu achei, mas aí depois, quando já estava chegando quase no fim, eu estava entendendo. Eu digo, mas eu não vou desistir de ler esse livro. Eu não vou parar. Porque se a gente parar, é pior. Eu digo, eu não vou parar. Eu vou continuar e vai chegar uma hora que tudo isso vai. Aí, quando já está na metade, por fim, aí as coisas começam a clarear. Aí eu achei bacana, mas você tem que acompanhar mesmo o raciocínio, porque senão. Eu não sei, Marlene, já leu ele, Marlene? Já, já. O mais difícil que eu acho é a Gênese. Eu achei do livro, Também é. eu achei a Gênese. E eu acho o livro de Divaldo, assim, olha, o Divaldo é muito inteligente, mas, assim, tudo dele eu acho, assim, mais complicado. É o livro, é a palestra. Eu acho assim, eu gosto muito do Arthur Valadares, para mim, assim, ele tem outro. E assim, mas assim, acho que Divaldo, por ser clássico mesmo e ter uma formação muito rebuscada, ele usa palavras rebuscadas, e aí a questão da Gênesis, foi o que eu tive mais dificuldade foi de ler, foi. Mas, minha irmã, a primeira vez que tu lê mesmo, tu tem dificuldade. O livro dos Espíritos, tu lê a primeira vez, tu tem dificuldade. Aí tu lê a segunda, já fica bacana. É a mesma coisa, o livro dos médios, todos eles. Quando tu lê o céu e o inferno novamente, tu já vai ver que no começo logo tu já vai achar bacana. É assim mesmo, faz parte. O livro dos espíritos, no começo eu fiquei foi com medo de, rapaz, esse livro aqui é. Mas aí eu não vou desistir. Aí eu persisto aí pronto. Aí eu, nossa, depois eu gostei, entendi. Se eu pego um livro para ler mesmo que eu não entenda no começo, eu começo a procurar o significado das palavras e eu não paro. Porque se parar aí você nunca chega no final. Mas retomando o assunto, é isso mesmo. À medida que a gente vai estudando, as coisas vão se clareando, mas a pessoa tem que querer mudar, tem que querer o conhecimento, tem que buscar. Porque se ele não quiser, na primeira empecilho ele desiste. Ah, isso aí não é para mim. Ah, isso aqui é muito complicado. Ah, mas quando ele quer, Deus vai colocando assim, ó, passo a passo na frente da gente. Termina uma coisa, vem outra, vem outra. Você pensa que não, você está com uma biblioteca na cabeça. O irmão Rubens já tem uma biblioteca na cabeça e aí na casa dele. Tem um monte Valdirene, de. eu não Hã? sei se tu já leu Memória de um Suicida. Já. Assim que eu entrei no centro espírita, eu li, mas assim, tipo a Bíblia. A Bíblia, Antigo Testamento, tem as partes que é tanto não sei quem, filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, Sim. que aí eu fazia assim, eu pulava essa parte aí. Não, não dá pra mim. Sabe por quê, E o né? Memória de Suicida tinha umas partes tão doídas também que eu pulava. Agora eu estou ouvindo na internet, através de audiolivro, né? Que é Áudio. isso. E aí eu já estou com outro entendimento. Gente, eu digo, meu Deus, por que, que eu não li o livro direito da primeira vez? E aí É, é muito interessante, né? Porque às vezes o que a gente não entende, a gente foge. É é, muito legal. é muito bom, muito bom. Nossa, muito esclarecedor. Então é isso, pessoal. O livro O Céu, o Inferno e a Gênese não são tão simples de entender. Os dois, inclusive. Tá?
Agora, o próprio Kardec recomenda que a gente comece na leitura da doutrina, comece com um livro bem pequenininho de perguntas e respostas, mais simples, chamado que é o Espiritismo. Aí depois que a gente vai passar para o livro dos Espíritos, etc, etc. É a recomendação do Kardec. Tá. Mas é assim, a gente começa, né, com dificuldade, depois com o tempo a gente vai entendendo a coisa melhor. Melhor. Item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que a desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam no vulgo com o intento de o dominarem. Isso aqui é interessante. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios cujo exame proíbem. Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou a sua fé, o que era contrário à observação. Bom, o que ele está dizendo aqui é que tem líderes religiosos, né, que entendem a coisa e que ocultam dos seus liderados determinados conhecimentos para que eles possam dominar esse povo. Viu, Valmas Marlene? Então, eles fazem então de propósito. Estes são chamados de os falsos profetas. Colocam a luz debaixo do alqueire, ou seja, colocam o conhecimento, ocultam o conhecimento para que as pessoas mais simples ou as pessoas que eles lideram não entendam e não façam e não tenham condições de entender aquilo que ele sabe. Então, tem determinados líderes religiosos, não só líderes religiosos, líderes políticos, líderes esportistas, líderes escritores, oradores, etc, etc, que esses camaradas, eles, eles ocultam as verdades a fim de que possam dominar com mais facilidade e controlar o povo para fazer aquilo que eles querem. É impressionante, é triste a gente perceber e saber de uma coisa dessa. Oi, alguém ia falar? Mas essas pessoas que fazem isso, e aí, quando eles saírem daqui, eles vão ter que responder, né? Ah, isso, porque eles prejudicam muita gente. Imagina quantas pessoas partem daqui, né, em total ignorância, Isso. sem saber da verdade. E aí, quando chega do outro lado, se depara com um mundo totalmente diferente do que a pessoa imaginou que era. Complicado. É muito complicado. Na verdade, nós sabemos, Valdirene e Marlene, nós sabemos que tudo que a gente faz, a gente vai ter que ser responsabilizado. Tem um ditado popular que diz o seguinte, e é uma verdadeira, é uma verdade. Quando diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Isso quer dizer que a gente não escapa da lei. Tudo que a gente faz de bom ou de ruim, nós vamos colher mais cedo ou mais tarde. Então não adianta eles fazerem esse negócio, políticos, falsos profetas religiosos, etc. Qualquer um de nós, não adianta a gente fazer das nossas coisas pensando que a gente não vai ser, que a gente não vai ser descoberto. A própria consciência da gente vai nos descobrir.
André Luiz, várias obras de André Luiz, ele conta para nós que as pessoas matam outras por conta de paixões, e por conta de ficar com o dinheiro do outro, de roubar o outro, etc, etc. Aí a justiça humana não consegue captar, não consegue descobrir. E eles pensam, né, que ficam impunes, ou seja, ninguém descobriu, ficou numa boa. Aí quando passa do lado de lá, quando o Valdirene falou, passa por um lado de lá, aí se depara com a sua própria consciência e às vezes o inimigo fica perseguindo ele por conta daquilo que ele fez de mal contra o outro. Ou seja, fez o que fez e quando passa para o outro lado, ou mesmo ainda em vida, o inimigo, né, aparece para ele e fica perturbando e perseguindo e se transforma muitas das vezes em obsessor do assassino e daquele ladrão que roubou o dinheiro do outro. É impressionante, não adianta. Pode fazer o que bem entender, mas uma hora vai ter que se curvar diante do tribunal da consciência, porque a lei divina está na consciência de cada um de nós. Ninguém escapa dela. Aonde a gente for, a gente está sendo assessorado por ela. Não, então não adianta. Por isso, a recomendação da doutrina é que a gente faça o possível para tentar continuar na linha para que a gente não seja penalizado. Aí eu me lembrei, minhas amigas, do povo de Israel, que era recomendado todo tempo não sair da linha. E de vez em quando eles saíam. E por sair de vez em quando da linha, eles eram castigados pelo Deus do Antigo Testamento. Todo mundo aqui sabe disso, a gente, né, tá dando uma caminhada pela Bíblia e a gente percebe na leitura que esse povo judeu, aliás, que esse povo israelita, povo de Israel, era um povo que andava na linha, mas de vez em quando escapulia. E aí, repito, era castigado. Aí voltava para a linha de novo, porque não aguentava o sofrimento. Assim como a gente, né? A gente sofre, 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 sofre e reclama. Oh, meu Deus e tal. Pede a Deus assistência, a assistência vem. Né? E aí acontece também com todo mundo. Comentários? Só que eu estava lembrando que nas reuniões mediúnicas, viu, Val, aparecem muitos irmãos falando da ilusão dos pastores que disseram que ia acontecer aquilo, ou o padre que falou aquilo, e a realidade era outra. E justamente elas ficam muito tempo sem aceitar ajuda, porque fica esperando que aquilo aconteça, que o pastor falou, que o padre falou, elas acham que ainda vai acontecer, Verdade. e aí daí o trabalho do centro espírita, do doutrinador, para convencê-las de que foi uma ilusão e que a realidade é outra. O que eu quero dizer é que quando a gente desencarna, tem muita gente na erraticidade sofrendo por conta ainda de estar esperando essa promessa, né, de alguns. E todos vão prestar conta. O grande verdade é que o que a gente acha aqui que é bobagem, o mundo espiritual, tudo é levado em conta, as consequências, o que você fez, se você prejudicou alguém diretamente, se não, que às vezes, eu digo por mim, que às vezes a gente faz uma coisa e acha que não teve nenhuma consequência, mas no mundo espiritual, tudo que você faz, as consequências também, por bem, por mal, são levadas em conta. É interessante. Valdirene? A gente tem que andar na linha mesmo, né? Porque Verdade. aí o negócio aí é. Eu nunca assisti uma sessão mediúnica, minha irmã. Eu não tenho nem noção como que é. Tenho vontade de assistir, mas eu nunca presenciei. Porque quando eu comecei o estudo, comecei lá pelo seu Humberto. Depois eu vim me embora para cá. Em seguida eu adoeci. Né? Em 2019 eu adoeci. 2020 veio a pandemia.
e aí seu Humberto acabou desencarnando, e aí eu só tenho esse estudo aqui. Tem hora que me dá vontade de ir para qualquer lugar. Outro dia até pensei de ir lá no Jardim das Almas. É a Jardim das Almas? Da Ali alma. perto do Rio? É Jardim da jardim da Alma, né? alma, é. É. Organil. Eu digo, rapaz, aí eu vou, qualquer dia desse eu vou fazer uma visita por lá, mas eu não sei se é da mesma doutrina, como que é, não sei. Eu tenho Não, vontade de assistir uma sessão mediúnica, eu nunca assisti. tem, tem umas coisas diferentes lá, viu, Valdir? É? É bom você ir num centro espírita, né? Que é recomendado, porque lá tem algumas coisas diferentes que quando a gente chega lá a gente fica meio, né, achando estranho aquilo que acontece por lá. Tá? Mas o Sim, centro espírita que tem a reunião mediúnica na federação, qualquer outro centro, lá no Humberto mesmo tem, Marlene de vez em quando participa, e outros centros espíritas. Aí. Agora, se não tiver tempo para fazer, para participar, existem livros que mostram direitinho o que acontece nesse tipo de trabalho. Exemplo, aqui tem livro chamado Histórias que os Espíritos Contaram. Nas reuniões mediúnicas, os espíritos se manifestavam e alguém gravava as mensagens, gravava toda a reunião e depois colocou em um livro. É muito interessante. E os espíritos contam lá aquilo que eles passaram por conta daquelas maldades que eles fizeram, dos assassinatos, dos roubos, etc, etc. E quando chegou lá na reunião, eles abrem a alma, choram, e porque estão sofrendo não sei o que, e o doutrinador vai, e às vezes aparece uns com raiva, com ódio, e aí o doutrinador faz com que ele volte ao passado para mostrar para ele por que ele está passando por aquele sofrimento. E aí, mesmo, minhas amigas, os espíritos vão em outras encarnações e percebem que nas outras encarnações eles eram cruéis, bandidos, assassinos ou coisa parecida, e que por conta daquilo que eles foram estão passando essas dificuldades. E aí depois eles, né, são recuperados, são levados para lugares de recuperação, né, etc, etc, etc. E fica muito lindo. O livro é muito interessante, interessantíssimo. Quiseram ou seja, comprar, não né? tem ninguém inocente, 100% Não, não tem. inocente, né? Não tem ninguém Ah, inocente. tô passando uma injustiça. Não, não está passando injustiça. Ninguém é inocente. Depois o senhor manda para mim esse livro por escrito, que aí eu posso me esquecer, mas aí a hora que eu Tá, ler o nome dele, eu tá aí, vou mano. atrás Mando dele. sim, mando sim. Ok. Muito bem. Então vamos continuando. Pergunta-se, item 6. Que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhes conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas para a salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: Eis o que é preciso que se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, cadê? Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações,
até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem as novas leis da natureza que eles tornaram receptíveis o verdadeiro sentido. Tá, então, o texto está dizendo que como os discípulos, apesar de serem simples, humildes, pescadores, os discípulos tinham elevação suficiente, né? Elevação suficiente para entenderem mais aprofundadamente aquilo que Jesus dizia por intermédio das parábolas. Porque Jesus, apesar deles não serem letrados em termos de conhecimento formal, né? Em termos de conhecimento da terra, eles já traziam no espírito a bagagem do entendimento. Tanto é que Jesus escolheu todos eles porque sabia que eles teriam a condição de entender a sua doutrina. E foi isso que aconteceu. Depois da ida de Jesus, do desencarne de Jesus, da morte de Jesus, eles divulgaram a doutrina de forma tranquila, como se eles tivessem um conhecimento profundo daquilo que Jesus passou para eles. Ou seja, apesar de humildes, de simples pescadores, eles tinham o espírito em condições de entender e de passar esse entendimento. Eles foram divulgadores da obra de Jesus. Agora, os orgulhosos, os egoístas, os vaidosos, aqueles que na terra são considerados os maiorais, esse não tem, né, como Nicodemo, né, não tem condições de assimilarem por conta do orgulho que lhes tapa a visão. Por isso é que Jesus dizia: aqueles que têm olho de ver, que veja; aqueles que têm ouvido de ouvir, que ouçam. Porque muita gente ia ver, ouvir, mas não ia entender. Comentários? Para mim tá ótimo. Não, tá tudo bem. Tá ok. Então vamos aqui mais um pouquinho. Item 7. O Espiritismo, hoje, projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem as suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvesse apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para cadê? Tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Bom, então olha só, pouco tempo atrás Valdirene falou que quando ela estava em outra igreja, tinha coisa que ela entendia de um jeito. Aqui ela está entendendo de outro, totalmente diferente. Isso significa dizer que a doutrina vinha clarear algumas coisas. Exemplo, quando eu, antes de entrar na doutrina, eu era totalmente descrente. Né? Simplesmente porque, ora, por que Valdirene é bonita e Mariana é feia?
Por que que Mariana tem dinheiro e Marlene é pobre? Por que que eu sou negro e fulano de tal é louro de olhos azuis? Por que que uns nascem cegos, outros aleijados? Eu ficava encucado com esse monte de pergunta que não tinha resposta. E por conta disso eu dizia assim, mas peraí, se existe um tal de Deus e ele é justo, por que que essas coisas acontecem? Por que que uma criança tem que morrer com câncer tão pequenininha se não fez nada para merecer aquilo? Sabe como é que é? A gente fica pensando aquele monte de coisa. Aí o que que acontece? Ao entrar em contato com a doutrina, o primeiro livro que me apareceu nas mãos foi esse aqui, que a gente está estudando. O Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, nesse Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que eu gosto muito. Muito. Que eu sempre cito de vez em quando há oportunidade. Que diz o seguinte. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Quando eu li essa frase, eu disse assim, mas será mesmo? Você explica com facilidade os meus questionamentos. Será que vai explicar? Resultado. Com a leitura, o prosseguimento das leituras, que aí comecei a ficar empolgado com as leituras, comecei a ler, aquele negócio todo. Eu digo, tá. Tá aqui a resposta dos meus questionamentos anteriores que não tinha resposta. Em lugar nenhum não encontrava resposta. Encontrei aqui. Eu digo assim, agora sim, existe um Deus que é justo e aquilo que a gente passa, qualquer um passa, não é Deus. Deus não está dizendo que a gente tem que passar por aquilo e deixar a gente sem assistência. É porque nós mesmos procuramos este sofrimento que nós estamos passando, repitamos, por conta das nossas atitudes anteriores, por conta do nosso passado enegrecido, por nosso passado turbulento. Aí sim, eu comecei a entender e realmente entendi e percebi que a frase do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade, realmente se explica com facilidade. Aí a gente entende. Lá em outra religião, Valdirene entendia uma coisa de um jeito, e aqui ela entende de outro. E aqui ela entende de um jeito mais, parece, eu acho, mais simples, mais lógico, mais racional. Sim ou não, Valdirene? Não, aqui também respondeu minhas perguntas, Ah, porque eu tá. tinha muitas perguntas, muitas perguntas. E o melhor de tudo é que hoje eu tenho uma clareza de um Deus melhor, mais, eu diria assim que Deus hoje ele é até mais Deus para mim, eu tenho mais reverência do que antes, eu tenho uma Visão. outra visão de Deus e muitas coisas se esclareceu, muitas coisas. Nossa, deu um boom assim na minha cabeça, muitas coisas, sem, sem, sem palavras. Muito bom. Tá, por isso, diga, Marlene. Pois é, eu tinha. As perguntas eram as mesmas que você tinha, as respostas eu encontrei no Espiritismo. E uma coisa assim que eu agradeço muito, e eu ontem falava lá no Centro Espírita que o tema da palestra foi transição planetária. É o privilégio da gente ter esse conhecimento todo, da gente ter esse entendimento, dessa reflexão, que nos acalma. Porque antes eu tinha revolta de ver tanta injustiça, tanto isso, tanto aquilo, sem respostas. E com o espiritismo, com o estudo, com tudo que você vai vivendo, que a gente vai para a palestra, que a gente ler um livro, que a gente. Tudo isso a gente vai entendendo e se acalmando, e a revolta já não existe, porque a gente sabe que quando tu vê tanta injustiça, tanta gente roubando, tanta gente fazendo isso, tanta gente fazendo aquilo,
e você lê determinado, tipo Memória do Suicídio, você sabe que você vai prestar conta de tudinho, de que você vai voltar para sanar todos aqueles erros, é, aquilo te dá uma tranquilidade de caminhar, de continuar no caminho correto, você faz uma coisa errada, você já tem a consciência de que você fez errado. E de que você não pode continuar fazendo que Que não vai deve. ser pior. Então, isso tudo, esse conhecimento, essa consciência te acalma, faz com que a gente não brigue, não discuta, a gente dá nosso parecer, respeita o parecer do outro, se aquele outro quiser ouvir, tudo bem, se não quiser também, a gente não vai brigar. E isso aí eu acho que é muito importante, você ter essa certeza de que tem uma inteligência suprema tomando conta de tudo, que você não precisa estar brigando por nada. Era isso. Muito bem. Então, minhas amigas, é isso o que acontece. Bom, então, o texto de hoje, apenas vai nos mostrando que não precisa correr, que a gente não precisa ficar agoniado, não ter pressa para as coisas, porque tudo acontece de forma gradativa, de forma lenta, devagar, aos poucos. Tanto é que a gente sabe que Deus criou o universo em quantos dias, segundo a Bíblia? 7 dias. Né? Mas cada dia desse não é 7 dias desse que a gente conta aqui no nosso calendário, não. São 7 períodos. E cada período tem o quê? Milhões de anos, bilhões de anos, etc, etc. E tudo isso é feito de forma gradativa. Deus não tem pressa para nada. Deus não é agoniado, assim como nós somos muitas das vezes. Deus não tem pressa. Às vezes a gente tem pressa de resolver os nossos problemas, pede assistência de Deus, os bons espíritos. Não, porque eu estou passando por isso, eu queria me livrar dessa história, não sei o que, não sei o que. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E se é diferente do tempo de Deus, não adianta a gente querer correr, nem se agoniar, porque a coisa só vai acontecer no momento exato, como diz o nosso texto, como disse o nosso texto, o tempo todo. Enquanto nós formos crianças espirituais, nós não vamos entender os ensinamentos de Jesus, porque a gente não tem condição. Porque uma criança não vai entender de filosofia se a gente falar para ela de filosofia. Então ela pode entender algumas coisas se a gente falar de filosofia de forma lúdica, contando histórias, que aí a gente vai entender. Por isso, por isso é que essa doutrina nos dá o ensejo da gente ser paciente, de ser humilde, de ser tranquilo, ajudar aquele que necessita, porque aqui nesse livro diz que fora da caridade não há salvação, e que a gente não vai se salvar se não, né, fizer a caridade. E para fazer a caridade, nós temos um monte de oportunidades todo dia, toda hora. Por exemplo, na nossa família, na convivência com nossa família, convivência com nossos companheiros de doutrina, convivência com nossos companheiros de trabalho, convivência na rua. Tudo isto nos dá a oportunidade de praticar a caridade, de ajudar aquele que está em nosso lado. E sermos ajudados também. Porque os outros que estão em nossa volta têm a oportunidade de praticar caridade conosco. Porque a gente precisa o tempo todo. Nós precisamos o tempo todo ajudar alguém e ser ajudado por alguém. Por isso é que a gente vive em família. Para que a gente possa se ajudar um ao outro. Exemplo. Aqui no nosso trabalho de reflexão, os nossos comentários são comentários de ajuda mútua.
Valdirene fala uma coisa que eu e Marlene vamos entender e vamos assimilar aquilo. É como se fosse uma ajuda. E assim sucessivamente. Quando Marlene falar, a gente vai assimilar. E quando o Valdirene falar, vamos assimilar. E o que eu falar, vamos assimilar. E colocar essas reflexões em prática, a fim de que a gente possa evoluir. Porque a gente só evolui praticando a caridade e convivendo uns com os outros. E por isso, a maravilha que é a convivência, ela que vai nos ajudar a sair desta imperfeição que a gente teima em continuar com ela. Conviver é a chave da libertação, porque na convivência nós vamos encontrar sofrimentos, nós vamos encontrar oportunidade de ajuda, de trabalho, oportunidade de ver a coisa diferente, a oportunidade de ter o conhecimento da doutrina de Jesus. E tudo isso vai nos ajudar a progredir. Porque o objetivo da doutrina, aliás, o objetivo de Deus, é que todos nós atinjamos a libertação, ou seja, a perfeição. A libertação de todos os nossos erros, de todos os nossos defeitos, nos mostrará o caminho da perfeição. Aí pronto, estamos libertos, estamos evoluídos. E evoluídos é muito mais simples a vida do plano espiritual. É muito mais fácil, porque a gente está com o bem no nosso interior, totalmente dominando a nossa vida. Por isso é que Paulo dizia, não sou eu, mas quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Já imaginaram o Cristo vivendo constantemente no nosso interior? Não existe felicidade melhor. Comentários? Só que a gente, nos nossos estudos, a gente aprende também espíritos que não querem reencarnar novamente, tudo é colocado para eles, que não tem teste no mundo espiritual, por mais que ele aprenda, ele tem que reencarnar, porque é conviver aqui, é no convívio diário que você vai testar muitas coisas, que não tem outro jeito, né? Então, é como você falou, é fundamental a convivência com todos. Perfeito. Valdirene? Não, tranquilo. Tranquilo. Eu concordo. Uhum. Muito bem. Bom, então vamos ficar por aqui. A partir da próxima reunião, nós vamos começar do item 8. Não vades ter com gentios, para a nossa próxima reunião de Evangelho. Com o tempo escorrido, nós pedimos para uma das duas para que faça a nossa prece final. Quem se habilita? Posso fazer. Já estou de olhos fechados, então. Vamos agradecer ao nosso divino Mestre Jesus, aos mentores desse treinamento, esse curso, aos mentores de cada um de nós, por essa oportunidade de estarmos aqui adquirindo conhecimento e refletindo. Que possamos também semear todo o conhecimento recebido no nosso meio, na nossa família, com as pessoas que nós convivemos. Queremos pedir também pelo no nosso estudo, pedir paz para nosso planeta, para nosso país, que os irmãos que persistem no erro entendam que Deus está dentro de cada um de nós. Que possamos também, a cada dia, melhorar nossa convivência na família, no local de trabalho, toda hora a gente anda. Que tenhamos um bom final de semana e sempre na busca da nossa reforma íntima. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Boa noite. Val. Boa noite, Marlene. Boa Bom final de semana para vocês. Bons sonhos. Tchau. também. Ah. Obrigada. Tudo. Tchau.